Irmãos, nós vamos falar sobre essa temática, tá certo? Eu queria que os irmãos entendessem o seguinte: tem um aspecto de aula, mas tem mais, irmãos, um aspecto de divulgação do que a Quarta Igreja faz em termos de produção de conteúdo para ser compartilhado pelos irmãos nas redes sociais. Porque qual é a ideia, irmãos? Nós estudamos sobre avivamento missionário. E nós procuramos pensar para a igreja, irmãos, estimularmos a igreja a pregar o Evangelho. E, inclusive, o espaço virtual é lugar para a pregação do Evangelho. E nós queremos estimular os irmãos nisso. Tá certo? A pregação do Evangelho através das suas redes sociais. A Quarta Igreja tem as suas redes sociais, produz pregação, estudo, encontro pastoral, tem, irmãos, congressos vários. E o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer como aqueles blogueiros pedem: se inscreva no canal da igreja, dê o seu like, compartilhe, anuncie o Evangelho, mande um versículo bíblico, coloque, publique nas suas redes sociais, porque por todos os meios e de todas as formas, o Evangelho, ele deve ser anunciado para a glória do Senhor, tá certo? Então nós vamos compartilhar, irmãos, sobre isso, a internet como ferramenta na propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir a meu irmão que passe aí. Então, olha, o que é que nós estudamos, irmãos, nesse terceiro trimestre, em termos de avivamento missionário? Mais uma vez, está aí, olha. Nós estudamos, irmãos, sobre a missão de Deus para uma igreja missional, a grande comissão de Mateus 28, 18 a 20, a mensagem do Evangelho, a evangelização e a soberania de Deus na conversão, irmãos, do ímpio, estratégias missionárias do apóstolo Paulo, o ser sal e luz, compreendendo, vivendo e praticando a missão. A gente, irmãos, se vê como missionário e missionária. Lembra, irmãos, da fala do pastor Sérgio Lira quando ele veio, tá certo? A comunicação pessoal do Evangelho, a amizade como a chave para a evangelização, e hoje nós vamos ver de uma forma muito breve a comunicação virtual ou tecnológica do Evangelho. Eu vou pedir ao meu irmão que passe mais uma vez. Então, tá aí, irmãos, um texto bíblico que deve embasar a nossa vida, não importa se estejamos no real ou no virtual, tá certo? Ou no pessoal ou no virtual. O apóstolo Paulo, falando, irmãos, para a igreja de Colossos, ele vai dizer, no capítulo 4, versículos 5 e 6, o seguinte: sejam sábios no modo de agir. Inclusive, irmãos, nós devemos ser sábios com as nossas redes sociais. E pensar assim: o que é que você e eu nós temos publicado? Quem nós estamos seguindo? O que temos curtido? O que temos compartilhado, irmãos, nas nossas redes sociais? Veja, a palavra de Deus nos ordena, nos manda, nos exorta a sermos sábios, irmãos, no nosso modo de agir, principalmente, irmãos, com os que são de fora da comunidade da fé. Porque aqui, irmãos, eu acredito que, se não todos, a maioria tem redes sociais. E você tanto segue incrédulos, como também é seguido por incrédulos. E eu e você, nós temos que dar bom testemunho, inclusive nas redes sociais. Então, essa palavra é para mim e para você sabermos lidar com esse universo, irmãos, da era digital. Ou seja, eu e você, nós devemos agir com sabedoria, com os que são de fora,
e aproveitarmos as oportunidades para pregar o Evangelho. Nós sabemos, irmãos, como liderança, que a rede social é sua. E a intenção nossa, irmãos, não é impor aos irmãos que tem que replicar, reproduzir, repostar o conteúdo da igreja. Nós queremos incentivar os amados a fazerem isso, se sentirem a direção no coração para fazer. Tá certo? Eu lembro, irmãos, e eu gosto muito da palavra do nosso Deus que diz que não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo convencer você, poste conteúdo da igreja, reposte, que você possa cuidar para que a sua rede social possa publicar, né, algo da sua família, também do seu negócio, mas também possa ser um meio de expansão do reino do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele continua dizendo para os crentes que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. E hoje, irmãos, é muito difícil a gente colocar um limite claro sobre o que é pessoal e virtual. Nós levamos, irmãos, o nosso pessoal para o meio virtual. E nesse meio, eu e você, nós somos chamados também a dar bom testemunho. Um exemplo, aqui, irmãos, nós já enfrentamos situações de falta de testemunho nas redes sociais. Isso é uma realidade que toda igreja sofre nos dias de hoje. Então, cuide do seu testemunho também nas redes sociais. Pode passar, meu irmão. Observe aí, um dado, tá certo? Esse dado é do ano passado, 2023, é um dado divulgado pelo IBGE. Provavelmente esse dado já está desatualizado, porque quando nós falamos de internet, e redes sociais, e conectividade, e online, offline, isso tudo muda, irmãos, muito rapidamente. Mas observe a realidade brasileira no ano 2023. Em 2023, 72,5 milhões de domicílios no Brasil tinham acesso à internet. Isso corresponde, irmãos, a 92,5% dos domicílios do Brasil. Veja, irmãos, como a internet, ela se espalhou e ela vem tendo, irmãos, uma grande influência na sociedade. E o dado continua dizendo, nas áreas urbanas, o percentual passou de 93,5% para 94,1%. E nas áreas rurais, de 78,1% para 81%. Esses dados, irmãos, foi produzido pelo IBGE numa pesquisa intitulada Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. E o foco dessa pesquisa foi a tecnologia da informação e da comunicação. E eles conseguiram extrair dessa pesquisa esses dados. Agora, irmãos, o mais surpreendente é o dado que fala sobre a vida online do brasileiro. Pode passar, meu irmão? Olha o tempo online do brasileiro. Brasileiros passam em média 9 horas e 13 minutos por dia na internet. Irmãos, isso é mais do que 1/3 do nosso dia. Mais de 1/3 do dia, da média, irmãos, dos brasileiros, é vivido acessando a internet. Isso é, irmãos, impressionante. E se você perguntar assim, você vive disso? Não. Isso aí, irmãos, é pessoas que acessam e buscam entretenimento, e fazem pesquisa, e buscam, irmãos,
várias coisas na internet. Isso não é o tempo de quem trabalha na internet, é o tempo de acessibilidade, conectividade, de vida online do brasileiro em geral. 9 horas e 13 minutos por dia na internet. É o que mostra o relatório digital 2024. Possivelmente já está desatualizado. Tá certo? Um índice de usuários online coloca, irmãos, o Brasil em segundo lugar no ranking de tempo gasto na internet. No ranking mundial, o Brasil está em segundo lugar, a África do Sul em primeiro. E a África do Sul, irmãos, está à frente em termos de conectividade e vida online do Brasil, coisa de poucos minutos. Veja, a média lá do sul-africano na internet é de 9 horas e 24 minutos. Do brasileiro, 9 horas e 13 minutos. E pode ter certeza, tem muitos que vivem mais do que isso por dia. Isso, irmãos, é um dado que impressiona, tem trazido, irmãos, problemas para a vida de muitas pessoas e famílias. Mas o foco da gente não é mostrar o problema. Eu vou mencionar alguns, tá certo? Mas o foco, irmãos, é a gente ver que se tem pessoas com essa quantidade de horas online, irmãos, isso é oportunidade para a igreja também usar as redes sociais para evangelizar. O meu intuito é olhar pelo aspecto positivo, não é, da evangelização sobre essas vidas que ficam tanto tempo online. Eu vou pedir para meu irmão passar. Veja, na contemporaneidade, os amados sabem, né, que os estudiosos usam vários termos para falar sobre os dias atuais. Contemporaneidade, modernidade líquida, pós-modernidade, período pós-verdade, pós-cristão, pós-estrutural. Irmãos, isso deve levar a gente a pensar que quando se fala de contemporaneidade, não está somente nos situando no tempo, mas tem toda uma conjuntura secular, irmãos, por trás da arquitetura, irmãos, desse meio digital, influenciando e modelando a mente das pessoas. Então, observe, na contemporaneidade, o crescente uso da internet no mundo tem levado pessoas a passarem horas conectadas diariamente, fazendo o quê? Pesquisa, entretenimento, relacionamento, compras, estudo, etc. Essa tecnologia, irmãos, que foi chamada de tecnologia da informação e comunicação, o que é que ela proporciona? Ela proporciona interação entre as pessoas, independentemente de tempo e espaço. Agora, a grande questão, irmãos, é que muitas famílias, quando leem essa parte final sobre interação, elas têm vivenciado que a interação pessoal tem sido terrivelmente prejudicada com a internet. Vou pedir para meu irmão passar mais um slide. Veja, quando nós falamos de internet e redes sociais, nós pensamos logo em quê? Irmãos, é um mundo, é um universo, é um multiverso que existe na internet. Então, nós pensamos nas possibilidades de interações, na troca, irmãos, de vários formatos de dados. Então, as pessoas que entram na internet, elas divulgam dados e recebem dados em diferentes formatos: imagens, textos, gráficos, vídeos, tabelas, animações, música, sons. Então, irmãos, a internet é um mundo de diversidade, tá certo? Tendo como uma de suas regras fundamentais, exatamente porque uma virtude fundamental e cristã tem faltado no mundo, irmãos,
que é a paciência. Por falta de paciência, a internet tem regido a forma como nós nos comunicamos. Ou seja, a comunicação, ela tem que ser objetiva, rápida, prática, coisa de segundos, porque senão a pessoa não fica na frente daquele formato que está sendo compartilhado na internet. O que é que a gente faz? A gente passa logo o dedo. A gente quer saber de outra coisa, ver outro vídeo, ouvir outro som. É assim. Hoje falta paciência no ser humano e muito, irmãos, disso é fruto da internet, né? Esse computador aqui, ele demora de ser ligado. Para eu acessar, irmãos, o PowerPoint, ele precisa ser formatado. Eu fico aperreado, eu fico agoniado, e isso já é o que, irmãos? É uma característica da nossa época. Passe mais um slide, meu irmão, por favor. Aí veja, apesar da questão da interação, está havendo, irmãos, um paradoxo terrível nos dias de hoje, que é o seguinte: tem ajudado, irmãos, a gente se comunicar com gente em Recife, em São Paulo, em fora do país, mas tem prejudicado as interações e os relacionamentos mais próximos. A internet e as redes sociais têm causado uma perda de intimidade e uma fragilização dos laços afetivos. Irmãos, cada um ao redor da mesa com o seu celular. E aí come um celular do lado. Come, né, para reforçar o que o pastor Wallace diz: o miserável pecador ou a miserável pecadora está ali comendo, acessando a rede social. Aí não olha para quem está compartilhando daquela refeição, não interage, não conversa. Irmãos, recentemente eu fui para um aniversário. E aí na sala, nos sofás, irmãos, um monte de pré-adolescente, nenhum deles interagia, irmãos. Cada um no seu universo, no seu mundo ali, com o celular. Não brincava, não interagia, o máximo que falava é: olha, mandei um negócio para tu. Aí, tudo por intermédio da rede social. E a pessoa, irmãos, fica agoniada, porque não conversa, não brincam, não interage. É o que está acontecendo nos dias atuais, e isso tem fragilizado os laços afetivos. Veja, algumas outras consequências negativas do acesso de conectividade incluem prejuízos na capacidade de comunicação. Irmãos, tem prejudicado a fala de muitos, tem prejudicado o raciocínio de muitos, o pensamento de muitos. Por quê? Porque desde pequeno, com o celular na mão. Num período de formação, com o celular na mão. No lugar de estar lendo um livro, no lugar, irmãos, de estar comendo terra, tá com o celular na mão. Certo? E aí, não somente isso, irmãos, a sociabilidade e a saúde psicológica. Irmãos, ansiedade é coisa de criança hoje. Ansiedade, pânico, transtornos é coisa de criança hoje. Irmãos, e grande parte disso é empregado na conta do celular e das redes sociais. Crianças ansiosas. Irmãos, tem pesquisa. Se você for buscar na Amazon, um dos livros, irmãos, que está sendo o top da lista, irmãos, é falando sobre a ansiedade nessa geração, irmãos, mais nova, por causa dos danos causados pela internet, redes sociais e celular. Isso tem prejudicado, tela tem prejudicado nossas crianças e pré-adolescentes, irmãos. Isso é fato.
E veja, se a gente, irmãos, não está tendo cuidado no período de formação, isso vai se desdobrar para toda a vida do sujeito ou da sujeita. Olha a continuação, irmãos. O uso da internet como instrumento de propagação do Evangelho, tá certo? O meu maior foco é esse. Eu vou pedir para meu irmão isso. A internet, irmãos, tem se configurado como um ambiente de interação social, no qual os usuários, irmãos, podem expressar ideias, opiniões, dialogar, debater, enfim, é um espaço virtual, entre aspas, livre. Não é? Livre. Hoje, irmãos, não é tão livre assim, por quê? Porque a polícia está à caça de crimes virtuais. Ninguém se esconde, irmãos, mesmo virtualmente. Ninguém se esconde mesmo virtualmente. E você sabe que a internet, irmãos, e as redes sociais, elas são pensadas com um tipo de arquitetura para viciar, para controlar, para moldar opiniões, para influenciar pessoas. E, irmãos, não existe tanta liberdade como nós achamos que existe nos meios virtuais, porque há códigos, há algoritmos, irmãos, que eles estão prontos para replicar determinados assuntos e para podar outros. É tanto que se você ou eu, ou qualquer pessoa fizer uma live falando contra aborto, tem chance daquela live cair 10, 20, 30, 50 vezes. Mas se a gente for espalhar coisa errada, não é, do espírito do mundo, pode ter certeza que se sua conexão estiver em dia, a live não cai uma única vez. Então não existe essa liberdade, como muitos estão achando. Certo? Mas é um ambiente, irmãos, de interação, independente de tempo, espaço, cor, sexo, religião e etc. E aí, irmãos, o que acontece? Nós, crentes, evangélicos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que aproveitar esse espaço. Veja, nós estamos expondo, irmãos, o livro de Apocalipse lá na congregação, lá na Betesda, tá certo? Estamos expondo toda sexta-feira à noite, versículo por versículo de Apocalipse. Nós chegamos no capítulo 13. E aí tem um comentarista, Simon Kistemaker, que escreveu um daqueles comentários de capa vermelha, publicado pela editora Cultura Cristã, sobre o livro de Apocalipse. Quando você chega no capítulo 13, João vai falar, irmãos, da revelação do Senhor acerca de duas bestas. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Não sei se você já leu sobre isso. Tá certo? A besta que emerge do mar, irmãos, é tido ali, segundo os comentaristas, que é o anticristo. Ali é o anticristo. O apóstolo Paulo fala sobre o anticristo na segunda carta aos Tessalonicenses, e João fala do anticristo nas suas epístolas também. Tá certo? Só que o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, ele não utiliza o termo anticristo. Ele vai falar sobre o homem da perdição ou o homem da iniquidade. E aí ele vai falar, irmãos, que o mistério da iniquidade já está atuando, não é que vai atuar. O mistério da iniquidade já está atuando. João vai falar que o espírito do anticristo já está aqui rondando o mundo. Já está rondando o mundo. Porque o apóstolo Paulo, o que é que ele fala em 2 Tessalonicenses 2? Ele vai replicar as palavras de Cristo em relação ao sermão profético de Mateus 24. O nosso Senhor começa o sermão profético dizendo assim: que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. No final dos tempos, haverá isso, aquilo e aquilo outro.
Guerras, rumores de guerras, terremotos, e aí ele vai dizendo. E o apóstolo Paulo fala para a igreja de Tessalônica que entrou uma heresia dizendo que Cristo já havia chegado. Aí Paulo diz, não chegou, por quê? Porque é necessário algumas coisas acontecerem para que Cristo venha. E o apóstolo Paulo diz, olha, vocês estão sendo enganados porque ainda há duas coisas a acontecer. Veja, Paulo está prevenindo a igreja no primeiro século depois de Cristo. Há duas coisas para acontecer antes que Cristo venha. Há um período de apostatar da fé, que não vai ser 1, 2 ou 3. Vai ser um grande movimento mundial que pessoas vão apostatar da fé. Pessoas vão negar Cristo, pessoas vão sair da igreja, pessoas vão agir com rebeldia, veja, confiaram, não é, entre aspas, em Cristo, disseram que criam em Cristo, mas Paulo diz, vai acontecer um período de tempo, ainda não chegou esse tempo. Esse tempo está no futuro, irmãos, inclusive da igreja. Vai chegar um tempo em que muitos apostatarão da fé. Vão negar Cristo, sair da igreja, agir com rebeldia em relação ao nome de Cristo, e aqueles que saírem da igreja vão denunciar os que estiverem dentro da igreja. Vai chegar esse tempo. O tempo que muitos vão apostatar da fé. E aí, irmãos, o que é que está acontecendo? Está acontecendo e a gente, irmãos, não está muitas vezes ligado nisso, porque muitas vezes a gente não tem estudado a palavra como convém. Estude 2 Tessalonicenses capítulo 2, por favor, estude. Estude Mateus capítulo 24, por favor, estude. Estude Apocalipse capítulo 13, por favor, estude, e você vai ver o que já está acontecendo no mundo. O que é que está acontecendo no mundo? Está se criando o palco, está se montando as peças, está se criando a conjuntura para que o anticristo surja. Veja, o anticristo já chegou em termos de mentalidade. O mistério da iniquidade, o espírito do anticristo já está no mundo. Mas o anticristo ainda não. E ele vai ser o quê? Uma pessoa. Todos os estudiosos dizem que o anticristo, ele tem personalidade, ele é inteligente, ele é sagaz, ele é uma pessoa, inclusive a palavra de Deus diz, ele vai operar prodígios, sinais, maravilhas, para enganar o quê? A muitos. Mas ele está fundamentado na obra do pai dele, que é quem? Satanás. E o que ele faz é tudo embasado na mentira. É tudo embasado na mentira. O milagre vai ser para enganar. O prodígio, o sinal, a maravilha vai ser para enganar, inclusive muitos que estão dentro da igreja. Por isso apostatarão da fé. Mas ele vai se apresentar como o próprio Cristo, sem ser. Porque quando nós estudamos Apocalipse, nós vamos ver, irmãos, que o inimigo, o que é que ele procura fazer? Ele procura fazer paródias de tudo o que Deus é e faz. Se tem o Cristo, vai ter o anticristo. Se existe uma trindade santa, há uma trindade maligna. Ou seja, o maligno procura imitar, parodiar tudo o que o nosso Deus santo faz. E aí o que acontece? Se nós temos o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o inimigo vai levantar um anticristo. E esse anticristo vai enganar a muitos, não é a pouco não, irmãos, a muitos. Quem fala isso? O Senhor Jesus Cristo fala isso em Mateus 24, Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, João fala isso em suas epístolas e no livro de Apocalipse. Mas Apocalipse 13, quando você começa a ler, você vai observar o seguinte: a besta que emerge do mar, que é o anticristo, ela vai ser servida pela besta que emerge da terra, que é o falso profeta.
E o anticristo, irmãos, e o falso profeta, o que é que eles vão fazer? Eles não irão ficar calados. João registra em Apocalipse 13 que eles vão abrir a boca. E o que é que vai sair da boca deles? João é claro, vai sair blasfêmias, palavras de ira, revolta e rebelião contra Deus e o seu céu. Irmãos, essas palavras já estão sendo ditas, irmãos, pelo espírito do anticristo que já está pairando no mundo. Se você observar, as redes sociais, as programações de TV, não importa se é canal aberto, canal pago, não importa, não importa. A gente observa que o mundo odeia Cristo e odeia a igreja, e odeia o evangelho, e odeia, irmãos, a pregação do evangelho, porque acusa o pecado. Veja, quando você vai para os comentaristas que falam sobre a besta abrindo a boca e falando blasfêmias, tanto o anticristo como o falso profeta, os comentaristas dizem o seguinte: o que é que qual é o efeito dela abrir a boca? Ela vai influenciar governos, instituições, autarquias, autoridades, comércio, indústria, meios de comunicação e o sistema educacional. Os comentaristas aplicam o abrir a boca da besta, irmãos, a ela influenciar todos esses ramos. Veja, são coisas, irmãos, que nos regulam, normatizam a nossa vida, inclusive estão diretamente associados com a formação do ser humano. Então, o que acontece? O espírito do anticristo, irmãos, ou o mistério da iniquidade, já está nas redes sociais. Já está na internet. Já está naquilo que o teu filho está acessando quando ele está sozinho no quarto. Já está naquilo que o teu filho está assistindo no quarto, na sala, ou com os colegas, não importa onde. O espírito do anticristo já está sendo visto, ouvido e assimilado pelos nossos filhos e pelas pessoas. Já está. Porque qual é o objetivo, irmãos, de atacar tanto as crianças? Qual é o objetivo? É formar as crianças com uma outra mentalidade. É você pegar o período em que a criança, irmãos, é uma esponja, é uma capacidade de absorção fantástica, irmãos, e moldá-las para que elas, irmãos, naturalizem o que é contrário à palavra de Deus. Elas estão sendo formadas agora a ver normal aquilo que a Bíblia claramente condena como pecado. Está aí as filosofias, né? Dizendo que a heteronormatividade é errado, dizendo que a união heterossexual é errada, e aí eles usam vários termos, irmãos, que é de dar dor de cabeça a qualquer um para entender, dizendo que aquilo que é pecado à luz da Bíblia é normal e está sendo incutido na vida das crianças. Aí daqui a pouco, você e eu, nós dizemos assim: mas eu criei essa criança, eu eduquei nos caminhos do Senhor, eu procurei levar para a igreja, eu orava com ela, por ela, eu ensinava a Bíblia, eu lia, e como é que ela pensa tão diferente que eu? Porque ela está sendo moldada pelas redes sociais, ela está sendo moldada pela internet. O espírito do anticristo está fazendo o que ele veio fazer em nome do próprio dragão. Se você observar o capítulo 12, João vai dizer em Apocalipse quem é o dragão. O dragão é a antiga serpente, é o diabo, é Satanás. E depois de Deus revelar isso a João, aí vem a fala acerca do anticristo e do falso profeta. Veja, eles não chegaram, nem esse grande falso profeta, nem esse grande anticristo. Mas o espírito deles já está atuando
e providenciando o palco para o tempo de apostatarem muitos à fé em Cristo e serem iludidos na adoração. Irmãos, vai ser algo que, para a glória de Deus, eu não vou ver. E graças a Deus, porque eu não vou ver. Mas vai ser terrível. Vai ser terrível. Porque o nosso Deus não vai tirar a igreja antes da grande tribulação. A igreja vai passar pela grande tribulação. E isso está envolvido na grande tribulação da igreja. Muitos vão sair da igreja, irmãos, para adorar Satanás, para adorar o anticristo, adorar a besta. Mas pastor, como é que vai estudar Apocalipse? Vai estudar Apocalipse? Apocalipse diz quantos irão ser mortos, quantos cristãos vão ser mortos pela fé em Cristo. Irmãos, a morte de cristãos não foi somente no primeiro século, não. Sendo lançado nos circos máximos de lá do Império Romano, não. Sendo mortos, irmãos, por leões, ursos e gladiadores, não. Vai existir, irmãos, um tempo à frente que muitos vão ser mortos pela fé no Senhor, e Apocalipse fala até de decapitação. É chocante para alguns, porque não estão lendo a Bíblia. É chocante porque não estão estudando a Escritura Sagrada. Não lê Apocalipse como devia ler. Essa é a realidade, irmãos. Estude minuciosamente Apocalipse, e você vai ver, não é? O que já de agora está sinalizando o que vai acontecer. Testemunhas de Cristo irão morrer por fé em Cristo. Irmão, já acontece no Oriente. Já acontece gente sendo fuzilada, decapitada, enforcada por causa da fé. Mas aqui no Ocidente, a gente ainda não está passando isso. A gente passa, irmãos, uma perseguição muito light. Mas ainda vai ter uma perseguição muito grande, irmãos. Muito grande. Renhida. O inimigo, irmãos, ele sabe, o dragão, a antiga serpente, sabe que o fim da morte, do inferno, dele, do anticristo, do falso profeta e dos ímpios, é o lago que arde com fogo e enxofre. Ele sabe, irmãos, mas ele não joga a toalha, ele cai matando. Ele sabe para onde vai e ele quer levar a muitos para onde ele vai. A muitos, para o lago que arde com fogo e enxofre. Por isso, irmãos, eu e você, nós temos que cuidar daquilo que o Senhor nos deu de tão precioso, a sua fé. Cuide da sua fé. Zele a sua fé em Cristo. Zele pela sua vida espiritual em Cristo. Porque, irmãos, o que ainda a igreja de tempos para frente vai ver, eu e você nunca sonharíamos que seria possível ver. É isso que está reservado à igreja, irmãos. Por isso, o apóstolo Paulo está dizendo, prega o evangelho, em tempo e fora de tempo. Porque vai chegar um tempo que, se o Senhor não o abreviasse, até os eleitos seriam enganados. Até os eleitos seriam enganados. Por quê? Porque o inimigo, ele não faz algo, irmãos, que ele vai mostrar logo de cara para que ele veio. Ele vai vir com um milagre aqui, com um sinal ali, com um prodígio acolá, com uma maravilha acolá, mas tudo é mentira. Por quê? Porque o pai da mentira não está fundamentado na verdade. Ele fala do que lhe é próprio, mentira. E essa mentira já tem enganado a muitos, inclusive na internet. Inclusive na internet. Você passa, meu irmão, por favor. Veja, a internet, irmãos, é uma ferramenta de comunicação. Para o bem e para o mal.
Não tem, irmãos, é outra coisa importante. Eu sei que os irmãos já sabem, né? Eu sou chato mesmo, eu sou cansativo de ser ouvido, maçante, mas é uma coisa que a gente tem que dizer. Irmãos, sobre a face da terra não há neutralidade. Não há neutralidade, irmãos, em nada na terra. Tudo tem um elemento espiritual, religioso. Aí alguém pode me acusar, mas pastor, está espiritualizando tudo. Irmãos, o mundo jaz no maligno. Tudo, irmãos, não tem um centímetro na terra que a graça do Senhor não esteja lá. Não tem. Mas ao mesmo tempo, não tem um espaço na terra que você possa dizer aqui é neutro. Aqui nem é para o céu, nem é para o inferno. Aqui nem entende para o bem, nem entende para o mal. Não existe isso sobre a face da terra, irmãos. Não existe. É tanto que o que é que tem sido produzido na universidade, irmãos, não é mais ciência. Ciência já foi. Ciência já foi. O que tem sido produzido na universidade, inclusive em ciências humanas, irmãos, é ativismo. É ativismo, é ideologia e tudo mais. E isso não é somente, irmãos, fruto de um departamento ou outro. A universidade, irmãos, ela está contaminada com o espírito do anticristo também. Agora, você vai deixar de enviar o filho para a universidade? Não. Não. Diga aí. Eu acho bem interessante o pastor trazer essa abordagem, né? Hoje na igreja, e até todo esse tempo que a gente está estudando, né, a palavra, e sempre eu estou ali com meu esposo e eu fico comentando, né? Há 6 meses atrás eu estava com umas irmãs, né, não é daqui da quarta igreja, a gente estava almoçando, e uma das preocupações dela era: meu filho não vai para uma universidade pública, por conta de uma série de coisas, né, que a gente escuta falar e que muita coisa é verdade. Mas, como cristão, né, eu tenho outra percepção, e por estar lá também todos os dias, né, eu digo, a gente está preocupado com uma doutrina que ele vai receber lá, mas a gente não está preocupado com o que os nossos filhos estão vendo dentro de casa, né? A gente não está preocupado, né, porque o celular hoje é uma droga, né? Já é provado isso. Então a gente fica preocupado: mas o meu filho vai chegar na faculdade, vai fazer isso, aquilo. Sim, mas e a base dele, né? O que a gente preparou, nossos filhos, o que foi que a gente deu para ele? Hoje todo mundo dá o celular, isso é normal, eu também dou o celular, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque eles estão sendo doutrinados desde pequeno com doutrinas que não são da Bíblia, né? E eu tenho me preocupado muito, muito mesmo. Outra coisa, pastor, é com relação a não querermos que nossos filhos avancem na universidade. Então, assim, como cristão, e foi pregado todo esse tempo, né? Quem vai pregar lá, né? Quem vai levar Jesus àquelas vidas? Meu filho não pode andar com alguém que não conhece Cristo, né? Então, a gente tem que fortalecer a base da nossa família. A gente tem que começar a exigir dos nossos filhos, né, o devocional, a Bíblia. Eu fui criada num lar cristão, né? Eu frequentei a faculdade. Eu acredito, irmãos, que em tempos até muito mais difíceis do que agora, né? Porque agora a gente está trazendo para os nossos filhos os perigos de antigamente, e não são mais. Nossos filhos já chegam lá doutrinados. Uma criança, um jovem de 17 anos já sabe o que quer. E onde ele aprendeu? Foi no celular.
Então, assim, eu fico feliz do pastor trazer, né, desde as semanas anteriores, que eu comento com meu esposo, né, e eu fico muito feliz de estar trazendo esse alerta, o pastor está trazendo esse alerta, né, de sermos missionários, de pregarmos, né, a palavra em tempo e fora de tempo. Né? E isso eu trago lá para os meus alunos. Então a universidade também, né, precisa de nós para mostrar, né, Jesus, que Ele está voltando, né? E eles precisam reconhecer Jesus. Eu digo, nós cristãos, nós estamos acomodados, e por que não dizer, estamos sendo egoístas e pecando, porque algo foi nos dado de graça e a gente tem se calado. Né? Então, que Deus abençoe. Obrigada pela oportunidade, pastor. E que Deus abençoe cada mãe que está aqui, né? Que a gente possa orar para o Senhor nos dar discernimento e sabedoria de criarmos nossos filhos numa base sólida, e que nada lá fora abale, né, essa comunhão com Cristo, e que nada consiga tirá-los do caminho do Senhor, porque essa é a nossa luta a partir de agora. Obrigada, pastor. Queridos, finalizamos com essa palavra de sabedoria, tá certo? Deus abençoe os amados, bom almoço, bênção, minha irmã. Palavra abençoada, de fato. Eu não poderia terminar essa aula melhor. Deus abençoe, amados.